Eu tive uma líder que sempre falava comigo: olha, nós somos a Bíblia. Então nós precisamos ter essa consciência. E ontem eu trabalhei o meu dia todo pensando numa palavra para trazer aos nossos corações. E quando foi hoje de manhã, por volta das 6:30 da manhã, quando eu acordei ali, 6:20, 6:30, essa palavra veio forte ao meu coração. Porque para Deus nada é impossível. Não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei quais os problemas que você tem vivido nesse ano de 2023. Quais foram as angústias, quais foram as dores, quais foram as lutas que vocês passaram. Quais foram os objetivos que vocês traçaram e não alcançaram. Mas eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que se você está debaixo da potente mão de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, essa promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Tenha certeza disso. Eu me lembro que quando eu tinha meus 14 anos, eu não nasci em um lar cristão. Pelo contrário, eu nasci em um lar ocultista, onde a minha avó era mãe de santo. Eu nunca tinha ouvido falar de uma igreja evangélica, eu nunca tinha visto, nem sabia sobre o evangelho. Mas um dia eu tive a oportunidade de adentrar em uma igreja como essa, em um sábado à tarde, e ouvir a mensagem do evangelho, e um fogo ardeu no meu coração, e eu tive certeza que eu queria servir a Deus. E eu, sentado no banco, sem conhecer ninguém da igreja, porque eu não fui convidado por ninguém, mas eu estava sentado lá, apenas pela curiosidade, e algo veio ao meu coração: um dia será você pregoeiro da minha justiça. E essa certeza ficou no meu coração. Mas a minha situação era totalmente adversa, e nem por isso a palavra de Deus deixou de ser cumprida. A promessa de Deus deixou de ser cumprida sobre a minha vida. Eu queria dizer para você que se Deus liberou uma palavra sobre a sua história, sobre a sua família, se Deus liberou uma palavra sobre você, ela vai se cumprir. Porque Deus, Ele é fiel. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus poderoso. Na verdade, esse texto está embutido dentro de um contexto, que é a chamada de uma família, de duas mulheres, uma por nome de Isabel e a outra por nome de Maria. Ambas tinham as suas dificuldades. Isabel era estéril. Sabe, irmãs, Isabel não era participante do sonho de Deus naqueles dias, por conta da sua esterilidade. Havia uma promessa que nós, em teologia, chamamos de proto-evangelho, que quer dizer primeiro evangelho. É a primeira anunciação acerca de Cristo na história bíblica. Ela acontece em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Que no ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Todas aquelas mulheres que nasceram dentro da promessa de Abraão, dentro da casa de Israel, foram criadas para gerar o Messias, o Salvador, aquele que iria sentar no trono de Davi e remir o seu povo, libertá-los das amarras do pecado. Toda mulher era criada no seu lar para dar à luz o Salvador. Desde que o homem caiu no Éden, a humanidade estava em plena decadência, se afastando da presença de Deus. Mas dentro de um lar judaico se gerava uma estrutura para que aquela
traga o Salvador. Será que nós, nessa noite, como cristãos, estamos preparando o nosso coração, o nosso lar, para que Cristo seja entronizado dentro dele? Para que Cristo habite dentro do nosso lar. Talvez você diga para mim, pastor, eu vivo tantos problemas, tantas ansiedades, tantas inquietudes. O ano de 2023 ele não foi bom para mim. Eu estou com desestrutura familiar. O meu filho saiu da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor. A minha filha se afastou de Deus, não quer saber mais da palavra do Senhor. A minha parte financeira, meu trabalho virou de ponta cabeça. Como adorar em meio a essa situação? O meu marido só briga comigo. A minha esposa, quando chega lá dentro do meu lado, ela só briga comigo. A Bíblia vai dizer acerca de Isabel, que mesmo diante de toda a desestrutura, de ter o seu sonho frustrado por ser estéril, a Bíblia vai dizer que ela e seu esposo, eles eram justos aos olhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo diante das desestruturas da vida, mesmo diante das problemáticas, eles não deixaram de servir o Senhor com integridade. Eles não deixaram de entender o plano e o projeto de Deus para a vida deles. Uma coisa eu acho muito interessante. Eu vi o pastor Gilberto hoje lá no supermercado. Eu estava em um caixa, ele estava no outro. Depois eu vi lá fora, né? E nós nos conversamos. Mas enquanto eu estava no caixa, o Senhor trouxe duas palavras ao meu coração. Quando nós entendemos o plano, o projeto, o propósito e a dinâmica pela qual Deus trabalha na humanidade para trazer salvação, nós descansamos no Senhor. Sabe por quê? Porque aí nós entendemos que tudo está debaixo do controle dele. Porque aí nós entendemos que acontece não fugiu do controle do Senhor. Porque a minha dinâmica de trabalho é uma, mas a dinâmica de Deus é outra. Aleluia. Eu gero os meus projetos e os meus planos, mas Deus não. Trabalha o tempo todo em prol de humanidade decaída para trazer salvação para ela. Quem imaginaria que Deus escolheria uma casa de uma mulher estéril para trazer aquele que prepararia o caminho para o Messias? Alguém desacreditada, avançada em idade, que não tinha probabilidade nenhuma